Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu sou o Elton Araújo e mais uma vez vou trazer um vídeo aqui para vocês no canal. Como de praxe, já vou pedir para você metralhar o like aí para ajudar o nosso canal. Hoje eu quero deixar um recadinho para vocês. Eu queria vos indicar 2 super livros. Um é o seguinte, Lampião, a Raposa das Caatingas, de José Bezerra Lima Irmão. E o outro é Lampião, Memórias de um Soldado de Volante, de João Gomes de Lira. Eu uso bastante esses livros aqui para produzir o conteúdo dos meus vídeos. Aí você deve estar se perguntando, Elton, onde eu consigo esses livros? Super fácil, irei indicar para vocês um cara profissional e de confiança. É o nosso amigo Dedê dos Livros. Eu vou estar deixando para vocês aí o contato deles aí embaixo, tá bom? Ele trabalha com o pessoal lá do Sebo de Carpina. Aí embaixo eu tenho o endereço, tenho o telefone, o Instagram, o WhatsApp. Entre em contato com o Dedê lá que eu garanto pra vocês. Eu já comprei livros a ele, o livro chega em segurança e com preço maravilhoso, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Adelaide Soares, filha de Pureza e Lê Soares, dos Soares do sítio Poço Redondo. Deixou sua família junto com sua irmã Rosinha, no mesmo dia, para entrarem no cangaço. Adelaide e Rosinha são primas da valente cangaceira Áurea Soares. Adelaide foi conviver na vida cangaceira com o cangaceiro Criança 3 e Rosinha com Mariano. Não demorou muito para Adelaide engravidar. E quando ela estava em estado avançado de gestação, ela sofreu um susto, que adiantou o processo de parto. Sem muitas alternativas, ela tentou dar à luz ali no meio da caatinga. Sofreu ali todas as dores do parto. Ela não resistiu e morreu debaixo de um velho umbuzeiro, na região do povoado de Curituba, em Canidé do São Francisco. O local recebeu o apelido de Umbuzeiro da Bandida. Vale fazer a ressalva que alguns pesquisadores dizem que essa foto é da cangaceira Áurea, já outros dizem que é da cangaceira Adelaide. Maria Adília de Jesus nasceu em Poço Redondo, Sergipe. Entrou no cangaço por amor, apaixonada pelo aquele que seria o cangaceiro Canário. Homem este que, segundo era extremamente violento e cruel, além de ter um ciúme obsessivo. Ela chegou a ter 2 filhos com Canário. Dentro do cangaço ela teve outros parentes. Seu irmão se chamava Delicado, além de Canário, que era seu primo, e Penedinho, que viria executar Canário. Após a morte de Canário, Adília se entregou à polícia, sobrevivendo ao fenômeno social. Ana Maria da Conceição, nascida nas Baixas, no município de Jeremoabo, Bahia. Ela foi companheira do cangaceiro Jurema. Ana foi presa nas Caatingas num lugar denominado São José, tendo nessa ocasião recebido 2 tiros de fuzil, que lhe perfuraram os braços. A mesma sorte não teve seu companheiro Jurema, que foi abatido por civis. Ao seu lado tombaram os cangaceiros Jureminha e Nevoeiro. Antônia Pereira da Silva foi a primeira companheira do cangaceiro Gato. Ambos são descendentes da tribo de índios Pancararés, que habitam a região do Raso da Catarina. Tempos depois de estarem juntos, Gato carrega a sua prima, Inacinha, para morar com eles. Não aceitando o triângulo amoroso, Antônia é constantemente espancada por Gato. Diante da situação, ela procura Lampião, que promete resolver a situação. Mas ela decide não esperar, aproveita enquanto todos estão dormindo e foge, procurando refúgio na casa de um tio seu, que era capitão reformado da polícia, e morava às margens do rio São Francisco. Com ele permaneceu até o fim do cangaço. Aristéia Soares de Lima nasceu na fazenda Lajeiro do Boi, em Canapi, Alagoas. Ela era filha do casal José Soares e Maria dos Santos Lima. Diferente da irmã Eleonora, que entrou no cangaço por amor, Aristéia entrou para o cangaço com medo das perseguições da Volantes, que acusavam ela e sua família de ser coiteiros. No cangaço ela foi companheira do cangaceiro Cícero Garrinchinha, vulgo Catingueira. Aristéia estava gestante quando seu companheiro Catingueira foi executado pelas forças Volantes. Moreno, chefe do bando naquele momento, quebrou as regras do cangaço e permitiu que Aristéia voltasse para sua família. Aristéia morreu aos 98 anos de idade. Ela vivia em Delmiro Gouveia, Alagoas, com os filhos.
A sergipana Áurea era filha do casal José Nicásio e Dona Josefa. Se aventurou no cangaço para fugir do domínio paterno. Nas hostes do fenômeno social, ela teve como companheiro o cangaceiro Mané Moreno. E foi ao lado dele que ela morreu em 1937, ambos executados pela volante de Odilon Flor. Na ocasião, morrera também o cangaceiro Cravo Roxo. Catarina Maria da Conceição, filha do senhor Arsênio José da Silva e da dona Maria da Conceição. Entrou para o cangaço pelo amor, onde viveu uma paixão intensa com o cangaceiro de vulgo Nevoeiro. A história de amor do casal chegou ao fim quando o Nevoeiro foi abatido por um grupo de civis. Catarina sabia que a partir daquele momento teria que ter outro companheiro no meio. Então, em uma tentativa desesperada, ela consegue fugir e se entregar para as autoridades. Em meados de 1937, ela deu à luz a uma menina, que recebeu o nome de Alzira Maria da Conceição. Depois da prisão, ocultou seu passado, mudou de cidade e formou nova família. Veio a falecer em 1993. A cangaceira Cristina era natural do Sergipe e vivia com a sua família em uma fazenda, no sertão do estado. Em uma das visitas dos cangaceiros à fazenda de sua família, Cristina, a fim de se aventurar pelo mundo, iludida com aquela vida, no cangaço ela se torna companheira do cangaceiro de vulgo português. Tempos depois, ela encontraria o seu fim devido a um adultério. Cristina se envolveria com Gitirana, um cangaceiro repentista do bando de Curisco. Após a descoberta da traição, houve grande tumulto. O português queria lavar sua honra. Maria Bonita concordava, enquanto Curisco não aceitava a punição ao seu cabra Gitirana. Cristina queria ficar no bando de Curisco, o que foi negado, para não haver mais discórdias. Passando apenas alguns dias, quando seria entregue a sua família por um coiteiro a mando de Curisco, Cristina foi assassinada a facadas por Luiz Pedro, Candeeiro e Vila Nova, apesar que existem outras versões para os assassinos. Eles teriam sido pagos para cometer o crime pelo cangaceiro português. Sérgia Ribeiro da Silva, ou simplesmente Dadá. No mundo do cangaço, ela foi nada mais nada menos que companheira de um dos maiores cangaceiros da história, Curisco, o Diabo Loiro. Foi levada à força, mas no decorrer do tempo passou a amar e admirar o cangaceiro. O casal tiveram 7 filhos, sendo que apenas 3 deles sobreviveram. Dadá é a única mulher a utilizar armas em combate no período do cangaço lampiônico. Ela chegou a assumir o bando após seu companheiro ficar inutilizado dos braços. Em 1940, o cangaço chegava ao fim com a morte de Curisco, que seria executado pela volante de Zé Rufino. Dadá, que estava em fuga com o companheiro, também foi atingida por disparos, que a fez perder parte de uma das pernas. Ela sobreviveu ao cangaço, formou uma nova família e foi uma grande costureira na Bahia, onde morreu. Dulce Menezes dos Santos, ou simplesmente Dulce, entrou para o cangaço com apenas 14 anos, levada à força pelo cangaceiro Criança 3. Ela foi a segunda companheira do cangaceiro. Ela estava com Criança na Grota do Angicos no dia do massacre. Se entregou com os demais cangaceiros, sobrevivendo assim ao fenômeno social. Dulce hoje, entre homens e mulheres, é a última cangaceira que se tem notícia com vida. Atualmente ela mora em Campinas, São Paulo, com 98 anos de idade. Eleonora foi uma das mulheres que entrou para o cangaço por amor. Ela foi companheira do cangaceiro Serra Branca. Também no cangaço ela tinha uma irmã chamada Aristeia. A vida de Eleonora chegou ao fim em fevereiro de 1938, onde ao lado de seu companheiro Serra Branca e de outro cabra com o vulgo Ameaça, foram mortos e decapitados pela volante de João Bezerra, sob o comando do sargento Juvencio. Enedina, natural de Poço Redondo, Sergipe, era casada civilmente com Zé de Julião, que no mundo do cangaço ficaria conhecido como Cajazeira. Após problemas pessoais, Zé de Julião teve de entrar no cangaço. E a alegre Enedina, como era conhecida, não pensou 2 vezes em seguir o marido. Porém, sua vida naquele movimento durou pouco. Ela é uma das 2 cangaceiras mortas na Grota do Angico. Além dela, a outra foi Maria Bonita, companheira de Lampião. Enedina levou um tiro na cabeça enquanto tentava fugir.
Flauzina Alves de Lima, ou simplesmente Flauzina. Ela foi companheira do cangaceiro Benício Alves dos Santos, popularmente conhecido como Saracura. Antes desse, ela teve outro companheiro no cangaço, o cangaceiro conhecido como Zezé, com quem ela teve uma filha, chamada de Maria Eunice. O casal com a criança sobreviveu ao cangaço, faziam parte do bando de Ângelo Roque, e se entregaram às autoridades em 1940. Inacinha, também descendente da tribo de índios Pancararés, ela era prima da primeira mulher de Gato, Antônia. Por alguns anos acompanhou o cruel cangaceiro. Em setembro de 1936, Inacinha, que estava gestante, foi baleada e capturada pela volante de João Bezerra. Em uma tentativa de resgate mal sucedida, Gato acabou perdendo a vida. Inacinha e a criança de nome Zé Maria sobreviveram. Depois de liberta, Inacinha rapidamente arrumou outro companheiro, um motorista de caminhão conhecido como Pé na Tábua. Inacinha faleceu já idosa, vítima de câncer. Laura foi uma jovem que teve uma grande desilusão amorosa. Foi abandonada pelo noivo mesmo com a data do casamento marcada. Seu pai, ao descobrir que ela tinha perdido a virgindade, a trancou em prisão domiciliar. Iludida com seu relacionamento e cansada de viver presa, decidiu cair na vida do cangaço. A princípio ela se engraçou para o lado do cangaceiro Moita Brava, mas o mesmo a rejeitou, achando-a feia. Sendo assim, ela acabou se tornando companheira de outro cangaceiro do bando. O mesmo carregava o vulgo de Boa Vista. E foi junto de Boa Vista e do casal Sebastiana e Moita Brava que eles se entregaram às autoridades, sobrevivendo assim ao cangaço. Sabina Maria da Conceição, conhecida como Lica, era baiana do povoado de Juá, município de Paulo Afonso. Ela foi companheira do cangaceiro de vulgo Passarinho e teria sido presa com o mesmo, estando ela em estado avançado de gravidez. Na época ela contava com 18 anos de idade. A baiana Lídia era considerada a mulher mais bonita entre todas no cangaço. Ela teria entrado para o mesmo com apenas 15 anos, levada pelo cangaceiro Zé Baiano, após sua família e ela cuidar de uma enfermidade do cangaceiro. Zé Baiano era completamente apaixonado por Lídia e fazia todos os seus gostos. Ela vivia enfeitada com as joias mais belas. Porém ela o traiu com um cabra de vulgo Bem-TV, quem ela já conhecia antes de entrar para o cangaço. O cangaceiro coqueiro, que descobriu o fato, tentou a chantagear. Não conseguindo êxito, pois a bela cangaceira não quis se deitar com ele, contou tudo a Zé Baiano, que a início não quis acreditar. Porém Lídia afirmou que foi verdade. A história acaba tendo um final triste, pois Bem-TV foge e Lídia é morta a pauladas por Zé Baiano. Deixo claro que não existe fotografias de Lídia. Essa foto que estamos usando aqui é da sua irmã. Maria Xavier, conhecida como Lili, era baiana do povoado de Juá, pertencente a Paulo Afonso. Seu primeiro companheiro no cangaço foi o cangaceiro Lavandeira. Com a morte do mesmo, ela se envolveu com alguns cabras, mas fixou-se mesmo com Moita Brava. Porém, a assanhadinha Lili o traiu com o cangaceiro de vulgo Pocorante. Moita Brava descobriu e a executou com 6 tiros. Pocorante caiu no mato e fugiu. Maria Gomes de Oliveira nasceu em 1911. Era conhecida como Maria de Déia, pois sua mãe se chamava Dona Déia. Com 15 anos se casou com um sapateiro chamado José Miguel da Silva, vulgo Zé de Neném. O sapateiro bebia muito e vivia em farras, e era agressivo. Sendo assim, o casamento não deu certo e Maria voltou para a casa dos pais. Em uma das andanças de Lampião pelas terras dos pais de Maria, com o apoio de sua mãe, ela seguiu o cangaceiro. Ela com sua prima Mariquinha, que foi companheira do cangaceiro Ângelo Roque, foram as primeiras mulheres a entrar no cangaço. Ali ela se tornava companheira do rei do cangaço. Vivia cheia de mimos. Tinha até um secretário, o cangaceiro Sabonete. Porém não deixou de passar pelos sofrimentos daquela vida. Vivia em fuga, foi baleada. Teve uma filha com Lampião, de nome Expedita, a quem teve que dar ao coiteiro. Porém Maria foi fiel até o final. Morreu em 28 de julho de 1938, na Grota do Angicos, junto de seu companheiro Lampião. Ambos tiveram as cabeças decepadas, e depois de um cortejo macabro,
Sua cabeça e a do amado ficaram expostas por mais de 30 anos no Museu Nina Rodrigues. A cangaceira Maria Dória, no mundo do cangaço, foi companheira do sanguinário cangaceiro Azulão. E foi ao lado dele e de mais 2 cabras que ela perdeu a vida em 1933. Essa ação contou com a presença do tenente Zé Rufino. Maria Dória, Zabelê, Canjica e Azulão tiveram suas cabeças decepadas. Maria da Conceição ficou conhecida no mundo do cangaço como Maria de Ferrugem. Esse cangaceiro nós temos poucas informações. O que se sabe é que em 1932 ela foi presa, com uma criança nos braços, e confirmou ser companheira do perigoso cangaceiro. Houve uma pequena notícia sobre ela no jornal à tarde. O jornal o Globo noticiou em agosto de 1940 que foi preso o cangaceiro de vulgo Jitirana, junto com a sua companheira, Maria de Jesus. Na companhia dos mesmos estavam a criança, a filha do casal. O casal teria sido detido no município de Salgueiro, Pernambuco. Agora a pergunta que não quer calar. Seria esse mesmo Jitirana do caso de Cristina de Português? Deixo para vocês essa indagação. Maria Adelaide de Jesus era o nome da cangaceira Maria Jovina. Jovina porque seu pai se chamava Jovino. Ela era de Santana do Ipanema, Alagoas. E nas hostes do cangaço foi companheira do cangaceiro Pancada. A bela jovem foi roubada pelo mesmo em 1935, com apenas 14 anos de idade. Dizem que Maria Jovina, que ficaria conhecida como Maria de Pancada, era fogosa, assanhada. O cangaceiro Balão, em depoimento, diz que por várias vezes teve relações sexuais com a mesma. Depoimento que devemos ter cuidado, pois Balão mentiu muito. Em novembro de 1938, Maria Jovina, junto com Pancada e seu subgrupo, se entregaram. Nesse momento ela estava gestante. Uma jovem de nome Maria conseguiu prender a atenção do cangaceiro afamado Juriti. Na época ele fazia sucesso com as mulheres, mas se encantou pela morena. Ela ficaria conhecida como Maria de Juriti. Pouco se sabe sobre ela, mas ela esteve com o amado na Grota do Angico, onde sobreviveram. Ela teria sido deixada na casa dos pais, e Juriti teria ido se entregar. Bem, Juriti seria morto tempos depois. Já Maria se trancou no silêncio, vivendo assim até o resto de sua vida, onde já morreu idosa. Joana Gomes dos Santos, conhecida nas hostes do cangaço como Moça, tinha um temperamento forte e era extremamente encrenqueira. Foi companheira do cangaceiro Cirilo de Ingrácia. Após a morte de Cirilo, existem 2 versões para o segmento de Moça no cangaço. Uma versão diz que ela foi companheira do cangaceiro de vulgo Jacaré. Já em outra diz que ela não conseguiu outro companheiro e pediu para ficar no bando de Curisco, mas o mesmo, por considerá-la muito encrenqueira, preferiu devolvê-la para a casa de seus pais. Eleonor, esse é o verdadeiro nome de Neném do Ouro, companheira do afamado cangaceiro Luiz Pedro. Não se sabe ao certo como ela entrou para o cangaço. Uma versão diz que ela foi raptada. O que se sabe que depois de estando no cangaço, ela e Luiz Pedro se amavam muito. Seu apelido Neném do Ouro vem devido a ela usar várias joias de ouro, tais como anéis e cordões. Ela era amiga particular de Maria Bonita. Assim como a maioria das mulheres do cangaço, ela também sofreu com a gestação, tendo também que abrir mão de sua filha, de nome Maria Matos. Neném morreu em 1937, em Sergipe. Uma versão diz que ela foi alvejada por tiros pela volante do sargento de Luz. Já outra versão diz que foi uma outra volante. Otília Maria de Jesus entrou para o cangaço aos 21 anos de idade e foi a primeira companheira do cangaceiro Mariano. Foi presa durante um tiroteio em 1935, em Jeremoabo, Bahia. Otília teve um filho com Mariano, a quem entregou para o padre Firmino Pinheiro, da paróquia de Mata Grande, Alagoas. Otília ficou presa pouco tempo e depois foi liberada e viveu sua vida normalmente.
A baiana Quitéria era prima das cangaceiras Aristéia, Aurora e Sebastiana. Dr. Amauri a descreve como alta, branca, dos cabelos encaracolados. Quitéria foi companheira do cangaceiro Pedra Roxa, mas sempre teve uma queda pelo cangaceiro português, companheiro de Cristina, e na época já fazia intriga entre os dois para os separar. Após o assassinato de Cristina, Português, que era chefe de Pedra Roxa, tomou ela do cangaceiro. Desgostoso, Pedra Roxa mudou de bando. Quitéria permaneceu ao lado de Português até o tempo das entregas. Rosinha. Ela foi irmã da cangaceira Adelaide e também da cangaceira Áurea. No mundo do cangaço, ela foi a segunda companheira do cangaceiro Mariano. E foi após a morte deste que ela viu sua vida se transformar no inferno. Mariano foi executado pela volante de Zé Rufino, no Cangaleixo, e ali ela ficara sozinha. Triste com a perda da irmã, que morreu no parto, e do seu amado Mariano, pediu para Lampião para passar uns dias com os pais. Ele permitiu, mas disse que retornasse logo, coisa que ela não fez. Os cangaceiros, irritados com a demora, decidiram em reunião que ela deveria morrer. O cangaceiro elétrico foi a buscar, na casa de seus pais. De volta ao coito, ela tentou se justificar, mas não tinha mais jeito. Ela teria de fazer uma viagem com alguns cangaceiros. Viagem essa que não teria mais volta. O algoz de Rosinha teria sido o cangaceiro de vulgo Pó Corante, mas existem outras versões para o assassino. Sebastiana era prima da cangaceira Quitéria, e no mundo do cangaço ela foi a segunda companheira do cangaceiro Moita Brava, que antes tinha matado a sua primeira companheira, Lili, por adultério. Sebastiana sobreviveu ao cangaço junto com seu companheiro Moita Brava, se entregando no fim de 1938. Após a prisão, junto com ele, formou família e viveram juntos por muitos anos. Hilda Ribeiro da Silva, conhecida como Sila, natural de Poço Redondo, Sergipe, foi sequestrada aos 14 anos de idade pelo cangaceiro Zé Sereno, com quem viveu. Ela teve também 3 irmãos no mundo do cangaço, sendo eles Novo Tempo, Marinheiro e Mergulhão. Esse último morreu na Grota do Angicos, junto com Lampião e outros cangaceiros. Esteve presente no combate da Grota do Angicos, onde junto com seu companheiro conseguiu sair com vida. E junto com ele se entregou no fim de 1938. Teve 5 filhos com Zé Sereno. Moraram na Bahia e, por fim, em São Paulo. Trabalhou no comércio e na TV Bandeirantes, sendo costureira dos figurinos. Ela também escreveu um livro. Sila veio a falecer em fevereiro de 2005. Maria José de Jesus, conhecida como Zefinha, foi companheira do cangaceiro Jandaia. Ambos faziam parte do bando de Ângelo Roque, vulgo Labareda, e junto com este sobreviveram ao cangaço. Eles se entregaram em 1940, sendo este o último bando armado da história do cangaço. A entrega aconteceu em Paripiranga. Logo após, eles foram transferidos para Salvador, Bahia, onde cumpriram pena. Maria Miguel da Silva, conhecida como Mariquinha. Ela era prima da cangaceira Maria Bonita, além de ter sido cunhada dela, pois viveu com um dos irmãos da rainha do cangaço. Ela entrou para o cangaço junto com Maria Bonita, seguindo o cangaceiro Ângelo Roque, vulgo Labareda. Mariquinha encontrou seu fim em 1939, sendo abatida pela volante de Odilon Flor. Ela, o cangaceiro Sofreu e o cangaceiro Pé de Peba foram decapitados. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Correu da mata escura que a poeira levantou. Correu da mata escura que a poeira levantou. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado e o fuzil na mão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado, atirou numa brauna pensando que era um soldado. Atirou numa brauna pensando que era um soldado. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião